computer. Pronto. Se eu assisti a nova série da Netflix, Lupin, ainda não. É bom, é? Eu fiquei curioso. Georgia, viu o amarelo, né? Maravilhoso, né? Abraço pro Little Robert. Eu tô curioso para ver essa Lupin também. Eu acho que eu vou ver. Beleza. Queridos e queridas, vamos então brincar aqui. Seguinte, deixa eu explicar para vocês como é que a gente vai fazer as coisas. Eu estava conversando com a Rafaela, e aí a Rafaela me falou, ela falou, ó, eu falei, Rafaela, vamos combinar direitinho as coisas para eu não ficar falando as mesmas coisas que você. E aí, então, o que a gente conversou? Ela está trabalhando com vocês os aspectos gerais da redação, não está? Ela já passou, inclusive, tema de redação do Enem, está fazendo essa coisa de como abordar as frases temáticas do Enem, ela está fazendo isso com vocês, não está? Sim? Sim? Sim, né? Sim. Então, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje, eu vou fazer uma coisa meio que esclarecimento geral. Tipo, vou dar uma sugestão geral envolvendo a prova objetiva e envolvendo a própria redação, certo? Que eu vou fazer o geralzão da coisa, certo? Tipo assim, tá, chega lá domingo, dicas. Qual vai ser o procedimento? Como é que você vai fazer? Que horas você vai fazer a redação? Né? Tarará. O que você não pode esquecer? O que você não pode esquecer na hora que você for pegar isso aqui, tal coisa? Tarará, tarará. Beleza? Que foi o que eu fiz agora lá no centro e que quase que eu não consegui terminar a aula de tanta pergunta que o pessoal fez. Então tá. Vocês vão perceber, quem tem memória boa, assim, vou falar pouca novidade aqui. Mas é porque acho que assim, acho que chega na véspera, vai dando aquela coisa, então rememorar essas coisas acaba sendo importante, dão mais segurança para vocês. E a ideia, eu fiz, né? Eu estava até, já tinha começado a fazer com vocês na semana passada, uma lista só de questões modelo Enem inéditas, certo? Que eu quero ver se eu consigo trabalhar um pouquinho com vocês ainda mais. Porque na semana passada a gente conseguiu começar, não foi? A gente conseguiu começar na semana passada, essas questões inéditas. Tinha até uma lá sobre a Clarice Lispector, que tinha o trecho lá do velho mascando chiclete, o cego mascando chiclete. Beleza, ok. Então tá. E vou, então, tem essas duas coisas que eu quero fazer de hoje para amanhã, e ainda tem aquela. Eu fiz 3 questões da lista, beleza. E ainda tem o que eu quero fazer amanhã, que é aquele último momento, né, que eu solto alguma coisa, tipo assim, de tema. Certo? Eu vou falar, ó, gente, assim, toma isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que tem isso aqui tem a ver por causa disso, disso, disso. Se cair isso aqui, eu acho que você pode fazer tal especificação, tal abordagem, papapá, 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 papapá. Certo? E eu fiquei de passar o gabarito, né? Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o gabarito dessa coisinha hoje, certo? Vou mandar para a plataforma e vou passar também um materialzinho que eu já tenho pronto, que quem era do terceiro ano, ano passado, já tem, que é aquele materialzinho de repertório sociocultural, em que eu coloco, assim, vários sociólogos, filósofos, mostro como que você usa dentro da redação, tal, dependendo do tema, papapá, papapá, vou mandar isso para vocês hoje, tá bom? Ano passado, quem era terceiro ano tem, e quem era da específica também tem, tá certo? Mandar na plataforma do segundo ano? Hein? No segundo ano não vai receber esse material, gente. Só quem está aqui. Mais fácil você me mandar uma mensagem que eu mando para você pessoalmente. Tá? Quem for do segundo ano que quiser o material, manda para mim pessoalmente, porque o segundo ano vai receber esse material esse ano, não. Tá?
Beleza? É... Então, vamos lá. Queridos e queridas amores da minha vida, estamos chegando na reta final. Então, vamos lá. Conversar algumas coisinhas importantes aqui para a gente poder chegar com segurança lá. Gente, então tá. Dia 17 de janeiro de 2021, né? Primeiro passo para acabar 2020 é passar o Enem. O segundo passo para acabar 2020 é a gente vacinar, né? Então, beleza. Chegou lá. Quem aqui, gente, já está acostumado a usar alguma estratégia de prova? Tipo assim, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, 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 isso. Certo? Tá. Aí, quem já tem, massa. Quem já tem, massa. Desde que você já tenha comprovado que essa estratégia é eficiente para você. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, gente, é fazer um passo a passo com vocês, desde uma sugestão de estratégia para aqueles que ainda não têm uma estratégia definida, certo? Você pode usar totalmente essa estratégia ou parcialmente, caso você já não tenha uma estratégia definida, certo? Não. Né, já vou falar da redação só mais tarde um pouquinho, mas eu já estou avisando. Porque lá fizeram essa pergunta para mim umas 4 vezes na outra sala. Usar um modelo de redação ou usar um esqueleto de redação. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. O que existe no Enem é uma coisa chamada projeto de texto, que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Por quê? Porque, infelizmente, por exemplo, né? E outra pergunta que eu já vou adiantar aqui. Raul, eu preciso ler os textos motivadores da redação, né? Por quê? Porque, infelizmente, hoje nós temos uma coisa chamada YouTube, que muita gente que não sabe porra nenhuma é seguida por milhares de pessoas e fica falando muita merda para vocês, certo? Esse negócio de esqueleto de redação, gente, o que é esqueleto de redação? É você começar com uma frase que sempre vai ser a mesma frase? Tá, e se você determinar, por exemplo, que naquele tema específico cabe melhor você pensar naquele filme que você colocou do que aquela frase? Aí você vai ficar preso nesse esqueleto? Como é que é isso? Sabe? Então, não existe isso de esqueleto, não existe isso de modelo de redação. O que existe é o projeto de texto, que é basicamente o modelo que você tem que seguir. E que a gente vai falar com mais detalhe daqui a pouquinho. Tá bom? Beleza? Agora, a coisa, não ler os textos motivadores para ganhar tempo. Última vez que isso aconteceu em massa, aconteceu em 2014, quando o tema foi publicidade infantil em questão no Brasil. E, na mesma época, um desses irresponsáveis de YouTube, seguido por milhares de pessoas, certo? Falou que você pode ganhar tempo se você não ler os textos motivadores. Resultado, 500 mil notas zero na redação do Enem. Porque o tema a frase temática era publicidade infantil em questão no Brasil, então os bocó que entrar na lábia desse sujeito não vou ganhar tempo, não vou ler. Eu vou falar, então é sobre o quê? Sobre usar as crianças em propaganda, né? Usar a criança na mídia e tal. Não era isso. O direcionamento dos textos motivadores era a propaganda voltada para o público infantil, como consumidores. Ou seja, 500 mil otários foram atrás de um youtuber e zeraram a redação. Sabe? Então, tem coisas que, assim, né? Tire todas as suas dúvidas se você precisar comigo e com a Rafaela essa semana e esquece internet. Tá? Pelo amor de Deus. Não seja essa pessoa que, tendo 2 professor foda, vai para a internet para tirar dúvidas de redação. Vai lá. Então, bora. Tá. Independente, você vai comparando o que você pensa, né? Você pode até não colocar, Raul, eu faço diferente porque eu acho que é mais fácil para mim assim. Não tem problema, né? Não tem problema. Esse aqui é para você que está precisando de uma estratégia, né? Que é uma estratégia que eu já indiquei
inúmeras vezes e que funcionou para muita gente. Mas, obviamente, que estratégia de prova é uma questão pessoal, tá? Mas eu vou justificando por que eu estou colocando essa estratégia para vocês. Primeira coisa, chegou lá, né? Ei, cheguei, sentei. É verdade. É. Então, vamos lá. Chegou, sentei, chance, estou aqui. Então, vamos lá. Prova. Primeira coisa, leia a frase temática da redação. Por quê? Para você passar o surto logo. Você vai ficar desorientado querendo saber o tema da redação e talvez isso tire a sua concentração se você não ler a frase logo. Lê logo. Toma o remédio logo. E aí, gente, você vai ter algum tipo de reação. O que você precisa entender é que, primeira coisa, nada do que o Enem pedir é um bicho de 7 cabeças. Nada. Oh, mas se eu chegar lá e tiver acesso ao cinema, não sei das contas, eu vou morrer de novo. Gente, lembre-se do seguinte: o máximo que vai acontecer na proposta de redação do Enem é eles pegarem um tema geral, amplo, e especificarem para algum tema mais específico. Quando fizeram acesso democrático ao cinema, eles pegaram um tema amplo que era acesso à cultura. Só que eles especificaram. A discussão continua sendo sobre acesso à cultura? Sim. Então, você não tem que se desesperar. Não vai aparecer nada que seja inexplicável para você. O que vai acontecer vai ser um tema mais visivelmente dentro daquilo que se espera, ou alguma coisa um pouco mais específica, mas dentro de uma reflexão que você também já esperava, que sempre vai ter a ver com questão social, com problema social, que envolve inclusão, exclusão, essas questões. Tá certo? Então, tenha isso em mente. Então tá. Mas é claro que dá aquele surtinho na hora que você olha para a frase temática. Então você dá o surtinho de 3 segundos, né? Olhar para assim, pronto, acabou. Certo? Certo. Esse surtinho, ele pode vir porque você olhou, reconheceu ali um tema que a Rafaela passou, que eu passei, né? Ou porque você estava esperando que aquilo caísse, né? Tal, não sei o quê. Ou então o surtinho porque você achou esquisito. Tá, mas você já sabe o que que é. Agora você já sabe o que que é. Tá bom? Depois você vai voltar para aquilo. Beleza. Dê distanciamento emocional entre você e aquela intimidação. Só que agora você já sabe. Você não está naquela agonia de não saber o que que é. Não, agora eu vou ficar na agonia de não saber o que que eu faço. Se você tiver esse preparo de entender que nada do que está lá é impossível, você não vai passar por essa agonia. Você só vai ficar, você pode até ficar assim, nossa, como é que eu vou abordar isso? Como é que eu vou abordar isso? É uma coisa que, inclusive, você pode começar a ter determinadas epifanias, determinados insights ao longo da própria prova. Aí, leu, surtou um pouquinho, pensou, tá lá, vai para a prova. Beleza. A prova. Raul, eu devo começar primeiro por humanas ou por linguagens? Você que sabe. Tanto faz. Tem gente que gosta de começar pela sequência, né? Começa com linguagens e vai até a prova de humanos. Isso aí não depende. Raul, eu tenho muita facilidade com história. Tipo, a minha média de história esse ano foi 10. Será que seria legal começar com história? Pode ser. Se você acha que começar pelo mais fácil, sim, que você tem mais facilidade, vai te garantir alguma coisa, beleza. Agora, pode acontecer o seguinte, né? Por que eu acho que é melhor você já fazer... Começa logo pela questão número 1, sabe? Porque você cria ali um crescendo, e aqui tem uma coisa que é interessante. A prova do Enem, ela costuma fazer isso. Ela não é toda vez que acontece, mas costuma acontecer isso. As primeiras questões serem mais fáceis e o nível de dificuldade ir aumentando ao longo da prova. Porque se isso acontecer nessa prova de vocês, é bacana, porque você vai começando, a primeira você acha fácil, a segunda você acha fácil, a terceira você vai ganhando ritmo para as questões mais difíceis.
Porque, por exemplo, você é muito bom em história, aí você começa a ler a prova de história, vai que na primeira questão você não consegue. Isso tem um efeito psicológico ruim. Tá? Então começa logo do comecinho ali mesmo. Beleza? Porque, Raul, começa fazendo a prova de linguagem, beleza, tal. E aí a frase da temática lá? Gente, a possibilidade de você ter na prova de linguagens e de humanas alguns textos, algumas ideias que te remetam ao tema da redação é muito grande. Sabe? Provavelmente você vai, de repente, chegar lá e tem, de repente, um texto que você fala, vai te dar aquela... Nossa, isso aqui tem a ver com o tema. Você começa a anotar, fazer pequenas anotaçõezinhas ali, ó. É o seu brainstorm, sabe? É o seu regurgitar de ideias ali, ó. Tá? Para poder começar já a dar uma luzinha. Quando você voltar para a frase temática, já tem várias coisinhas que você está colocando ali. De repente, uma frase que veio, um texto que você leu que te lembrou de repente, uma frase de um filósofo que você acha que tem a ver tal com o tema. Você vai fazendo as anotaçõezinhas enquanto você está fazendo a prova. Raul, marcar o cartão. Se você faz prova geralmente rapidamente, certo? Se você é dessas pessoas que terminam rápido, tal, eu não aconselho muito isso, mas tem gente que realmente é mais rápido que outras. Então, talvez você tenha tempo suficiente para passar, no final das contas, o cartão, né, inteiro, as respostas do cartão, sem ter que correr demais. Agora, uma coisa que é interessante observar, gente, é que a maioria vai precisar usar bastante tempo da prova, certo? Até porque, vamos pensar, né, gente? São 45 questões de linguagem, são 45 textos. É um texto para cada questão. Textos mais curtos, mais longos, de mais difícil compreensão, de mais fácil compreensão. Então, quer dizer, e você tem a redação, com 1 hora a mais para fazer essa redação, certo? Você sabe que você provavelmente vai demorar mais de 1 hora para fazer a redação. Então, você vai utilizar tempo da prova para fazer a redação. E a prova, apesar de você não ter que fazer cálculos, é uma prova cheia de textos, tanto na parte de linguagens quanto na parte de história, né, e geografia, e filosofia, e arte, né? Então, quer dizer, é complicado você falar que, vou gastar menos tempo hoje, com esse tanto de coisa que você tem que ler. Então, tá, começou... Peraí que eu ia falar uma coisa... Tá, aí você começou, beleza. Então, cartão. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Eu acho que eu vou escrever, que eu vou marcar 20 questões, né, metade da prova de linguagens e passar essa metade para o cartão. Isso é uma boa ideia? É. Por quê? Porque você vai, em algum momento, você vai ter que dar uma pausinha, né? Ficar ali 5 horas, 5 horas e meia ali, ó, lá, é complicado. 5 horas, né? São 5 horas? 5, né? Se ficar 5 horas ali, ó, é complicado. Então, 5 horas e meia, né? 5 horas e meia. Então, provavelmente você vai precisar de uma pausinha num momento ou no outro. Então, faz o seguinte, na sua pausinha, faça algo produtivo. Né? Estabeleça ali que 20 questões, dá uma pausa para o seu cérebro e vai dar aquela pausinha, fazendo a terapia do passar o cartãozinho ali, ó. Que você tem que ter atenção, mas você não tem que pensar, você não tem que, sabe? Então, quer dizer, o seu momento de pausinha de raciocínio vai ser colocando ali, né, no gabarito as questõezinhas que você acabou de responder. Isso não acumula para você passar tudo depois pro cartão, certo? E te dá um momento de refresco, né, uns 2 ou 3 momentos de refresco ao longo dessas 5 horas e meia. Tá? Então, isso é uma sugestão. Beleza? Tá. Gente, questão número 1. Olhou, beleza, de inglês, né? Espanhol, inglês. Fez, tal, tranquilo, tá. Chegou lá, questão 6, questão né, de língua portuguesa. Beleza, tá. Questão 9. Leu o enunciado com atenção. Melhor forma de você concentrar, qual é? Você tentando ouvir a sua própria voz enquanto você está lendo. E você perguntando na sua cabeça para você mesmo se você está entendendo aquilo que está ali. E você fazendo aqueles diálogos, né? Tipo assim, então isso aqui tem a ver com isso, tá?
essa palavra aqui está querendo dizer que você está procurando a causa que leva... Ah, então o gabarito é uma causa para isso aqui. Isso você fazendo internamente. Essa conversa com você mesmo é fundamental para você manter-se concentrado. Tá? Você comentando o enunciado, você comentando o texto base com você mesmo. Isso te ajuda a se manter, né? Primeiro você ouve a sua voz, e segundo você chama a sua própria atenção nessa função fática aqui, ó, você conversando com você mesmo, né? Ajuda você a manter a concentração. Então, foi para o enunciado, né? Uma questão X. Mesmo assim, tentando, sublinhando a palavra que você percebeu, lembre-se que o enunciado do Enem geralmente é composto por duas partes. Geralmente. Uma primeira parte que tem uma informação e o contexto da questão, e a segunda, que é a frase a ser complementada. Você jamais, na vida, pode ignorar a informação ou contexto que está na primeira frase. É ela que está te dando a contextualização ou a base sobre a qual a segunda frase vai buscar o gabarito. Então, nunca ignore o enunciado do Enem, muito menos a frase que vem antes da que você tem que completar. Nunca. Tá? Beleza. Então, beleza. Então, você entendeu que você tem que buscar a causa para aquele negócio, tá lá, que tá ali. Tá, ok. Vamos para o texto base. Conversando consigo mesmo, lendo em voz alta, só que em silêncio, né? Aquela coisa na sua cabeça, você ouvindo sua voz. Aí você fala, aí parou um pouquinho, tá, beleza, tal. Aí você tá procurando. Aqui, ó, tá falando que esse negócio aqui aconteceu por causa de tal coisa, tá lá, tá lá, tá lá. Tá, então tem que procurar isso aqui no gabarito. Lembrando que o gabarito, gente, é a sequência do raciocínio que você iniciou ao ler o enunciado. É a sequência do raciocínio, é a conclusão daquele raciocínio. Beleza. Então você chegou à conclusão de que a causa pedida no enunciado está naquele trecho ali do texto base. Você vai procurar a coisa que mais tem a ver com isso. Vai estar com as mesmas palavras? Provavelmente não. O Enem é uma prova de leitura. Eles querem saber se você entende sinonímia, se você entende quando as palavras mudam, mas o discurso e a ideia continuam a mesma. Não, então se você compreendeu a ideia, você vai procurar aquela que se aproxima de forma mais, né, coerente com essa sequência de raciocínio. E aí é aquela hora. Raul, nossa, mas eu gostei tanto daquela alternativa dela, parece que está tão certa. Você vai parar de cair nisso. Tá? A alternativa está bonita, está bem feita, faz uma afirmação que socialmente parece bem, né, coerente e tal. Se você não conseguir justificar a sua escolha de alternativa, certo? Baseado no que você pensou do enunciado e do texto base, não marque. Porque provavelmente nós estamos num daqueles distratores. A afirmação é correta, mas ela não atende ao que o enunciado pediu. Então você precisa entender que o que você vai marcar é a conclusão de um raciocínio. É a conclusão de um raciocínio. E não outra ideia que nem passou pela sua cabeça enquanto você leu o enunciado e o texto base. Certo? E esse raciocínio que você conclui é a relação entre o enunciado e o texto base. É o aspecto do texto base que foi direcionado pelo enunciado. Certo? Então, é uma questão de coerência de raciocínio. Achou a alternativa bonita, não consegue justificar por quê que ela é a correta de acordo com o que pede o enunciado, não marque. Não marque. Raul, às vezes, tem uma dessas bonitas e tem uma outra que eu estou em dúvida, mas aí tem uma palavra lá que eu não sei exatamente o que significa. Esse é um desafio, né? Porque o Enem faz demais isso. Não faz nem tanto, mas às vezes eles colocam uma palavra e que aí que tá, né? Não são palavras super eruditas que você não sabe de jeito nenhum, que ninguém sabe. São palavras dentro da norma culta, mas que se espera que você saiba, e muitas vezes você não sabe, ou tem dúvida de qual é o significado. E aí a palavra tá lá, destituído. Espera-se que você saiba que destituído significa que está sem algo, né? E aí você fica com dúvida na palavra destituído, de não sei o quê, e aí você fala, eu não sei o que significa destituído, aí eu vou marcar essa outra que é bonita. Então,
um problema que pode realmente acontecer e que aí não é uma coisa que dá para você mudar daqui para domingo, é essa questão do vocabulário. Mas, felizmente, não são muitas as questões que acontece isso, e felizmente, na maioria das vezes, você entende as palavras que estão ali, até porque não é função do Enem colocar palavras eruditas nas alternativas, certo? Mas então tenha isso em mente, gente. Não marque alternativas é, que sejam bonitas sem você conseguir justificar, tá bom? Beleza. Prestar atenção no que, meninos? Qual é a primeira palavra que inicia a alternativa? Lembra que eu falei para vocês? Geralmente vai ser um verbo, geralmente ou vai ser um substantivo. O significado daquela palavra diante do que foi pedido no enunciado, né? Cuidado. Então presta atenção. Vamos pensar aqui o seguinte: eu tenho uma campanha publicitária, uma campanha institucional, certo? Falando sobre campanha no trânsito, por exemplo. E aí, o enunciado coloca assim, que a campanha do governo tem a função de conscientizar a população por meio de... Aí, culpar os motoristas pela talalá, manifestar-se sobre talalá, 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 influenciar o comportamento das pessoas. Gente, espera aí. O texto é uma campanha publicitária. Está perguntando como que essa campanha publicitária quer conscientizar as pessoas. Campanha publicitária é propaganda. O que propaganda faz? Influencia. O que a letra C estava falando? Conscientizar por meio do quê? De influenciar o comportamento dos motoristas. Então, esse diálogo entre as intenções do texto base, as intenções do discurso, do gênero, tal, certo? Esse diálogo, e isso está, né, na palavra que é escolhida para iniciar a alternativa, isso é muito, muito, muito usado no Enem. Então, fique atento a isso. Tá? O gênero é o quê? Então é uma charge. Bom, provavelmente, se tiver um verbo para iniciar aqui, ó, eu vou colocar satirizar ou criticar. Como sendo, né? Por quê? Porque a intenção da charge é satirizar e criticar. Tá? Fique esperto com isso. Você vai ganhar tempo demais. Se você tiver, né, terceiro ano, nós passamos aí o segundo semestre inteiro trabalhando com vários gêneros, eu falando, gente, entenda o que esse gênero quer, porque entender a intenção de um determinado gênero, de um determinado discurso, te ajuda a achar o gabarito. Por quê? Por causa da palavra que inicia a alternativa. Tá certo? Chance, beleza? Então, tá. Ok. Então fiz lá, tal, não sei o quê. Cheguei numa questão em que eu li o enunciado e eu não consegui entender. Uma das maneiras de dificultar a leitura da prova é essa, vocês sabem, né? Eles já fizeram isso várias vezes, certo? Tipo assim, você olha para o enunciado e você tem a impressão de que você não entendeu nada do que o enunciado disse, certo? Então, aí é o seguinte, você viu, né, essa questão, falou, nossa, que questão esquisita, tal, não sei o quê, dificuldade para entender o que eles estão querendo aqui. Então, tipo assim, tava lá, a intenção, o estado de espírito do autor é trabalhado na construção da própria estrutura textual, algo perceptível por meio da... Aí você, hã? Sabe, quando você chega nesse enunciado daquele hã, você tenta de novo fazer a tradução. Peraí, o estado de espírito, está falando estado de espírito, circula, estado de espírito. Está mostrado na própria estrutura do texto. Então, peraí, eu vou ter que ler esse texto para ver o que esse texto me mostra do estado de espírito. E aí você lê o texto. Está falando assim, é preciso não sei o que, para lá.
É preciso que tal coisa para lá, para lá, para lá, para lá. É preciso que para lá, para lá, para lá. É preciso que para lá, para lá, para lá. E também que para lá, para lá. É preciso que para lá, para lá. O que você percebeu na estrutura daquele texto? Na estrutura daquele texto, a expressão é preciso apareceu 5, 6 vezes. E o enunciado disse que a estrutura do texto demonstra o estado de espírito. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso. O que dá a entender sobre o estado de espírito dessa pessoa? Ela está no estado de o quê? De ansiedade, de urgência, de agonia. Aí tem lá a letra D, um estado de agonia, não sei o quê. Tá certo? Agora, para você chegar até aí, talvez você tenha dificuldade. E aí eu falo para você, gente, você não pode perder tempo com a leitura de um enunciado. Leu uma vez, concentrado, tentou entender, não deu? Leia de novo. Não deu? Vaza. Vaza. Não seja essa pessoa, não seja essa pessoa que não sai de uma questão enquanto não conseguir responder. Porque você vai perder tempo demasiado, e aí vem aquela coisa. Ah, não, Raul, mas aí se eu conseguir responder essa questão, eu vou ser alguém que conseguiu responder uma questão difícil, isso vai aumentar minha TRI. E não esquece de abiscar a prova inteira, 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 inteira. Inteira, inteirinha. Sabe? Tá, o problema é o seguinte, se você faz isso com uma certa frequência, ou seja, faz aquela... vai, né, faz a questão de qualquer maneira, independente de quanto tempo você vai ficar ali, sem passar para a próxima, beleza, você conseguiu fazer essa questão difícil, massa, só que você ficou 10 minutos nela. Isso aí pode atrapalhar você a conseguir chegar até a ler 3 outras questões que seriam fáceis e que você acertaria. Então, o que adiantou? Você acertou uma difícil, mas você nem fez 3 que você não chegou nem a conseguir ler. Não insista em questões que você não está conseguindo. Não insista. Tá? Ou naquele aula da TV Anguera, disseram que não pode deixar a questão em branco e que é melhor chutar, mas eu já ouvi no pré-veste que não se deve chutar. Sabe me dizer qual é o certo? O problema é o seguinte, gente. Que é o problema? Ó, se você deixa em branco, não tem como ser pior, porque você vai ficar com 0. Então, é melhor você... Eu não acho que seja melhor você chutar, certo? Não é melhor você chutar. Mas se você estiver, por exemplo, em dúvida entre duas alternativas, né? Em vez de deixar em branco, marca uma das 2 alternativas. Por quê? Se você está em dúvida entre 2 alternativas, é porque provavelmente o valor de uma é a correta, né? É o total, e a outra não deve ser 0. Então, é melhor você marcar, mesmo que você corra o risco de errar, do que você deixar em branco, porque o deixar em branco é 0. E na maioria das vezes, você vai marcar, né? Você que está preparado, você provavelmente não vai marcar a pior alternativa. Porque marcar a pior alternativa é que é ruim. Mas você marcar, né, uma que seja a segunda menos ruim, é muito melhor do que você deixar em branco. Então, não é chutar. Não é chutar. É você, ao ficar na dúvida entre 2 alternativas, marque uma das 2. Não deixe em branco. Porque provavelmente a alternativa que você marcou, se não for a certa, é uma das que está menos errada. E isso é bom para a sua TR, para a sua TRI. Tá certo? Entendeu? Agora, porque se você não marca, não tem como fazer nada. O ruim é você... Agora, chutar por chutar é horrível. Por quê? Porque você pode marcar a que for nota 0. E se você marcar, chutar sem nem A, B, C, D, E, não sei o quê, você nem olhar para aquela lá, se você marca aqui a pior de todas, e essa questão for considerada uma questão fácil, aí você ferra a sua TRI. Tá? Então, chutar sem ler, jamais. Jamais. Tá bom? Chutar sem ler, jamais.
Melhor fazer a redação depois de preencher o cartão ou antes? Eu acho que é melhor você preencher o cartão. Você faz o seguinte, você vai fazer 20 questões. Dessas 20 questões, você conseguiu fazer 19, certo? Então, você deixa as 19 marcadas, vai para mais 20, certo? Até chegar a hora de você ir para a redação. Que hora que é a hora de você ir para a redação? Você já leu a frase temática. Você passou ali 3 horas, né, fazendo a redação, fazendo a prova. Você já pensou em várias coisinhas que você acha que podem ser úteis na sua proposta, no seu projeto de texto. Aí você vai para a redação faltando 2 horas para acabar o tempo. Tá certo? Raul, mas eu não posso ficar 2 horas fazendo redação. Não. Não é aconselhável você ficar 2 horas fazendo redação. Né? O ideal, na verdade, é que você faça sua redação em 1h15. No máximo, em 1h30. No máximo. Tá certo? Mas deixe 2 horas, por quê? Porque a redação vale 1000 fucking pontos. Você não pode chegar para fazer a redação achando, meu Deus, não vai dar tempo. Então vá com 2 horas. Certo? Vá com 2 horas. É o tempo que você sabe que você vai dar conta de fazer e ainda vai sobrar tempo. Certo? Sobrou 35 minutos depois que você terminou de passar limpo, com tranquilidade, beleza? Vai resolver aquela que você tinha deixado em branco. Aí você vai. E aí, gente, é legal por quê? Porque você vai estar num outro momento psicológico. Porque isso acontece demais, gente. Você olha para a questão por uma primeira vez e você não consegue enxergar, não consegue enxergar, não consegue enxergar. Só que agora, você já fez grande parte da prova e você já terminou sua redação. Seu momento, né? Ali, ó, a questão dos nervos, a questão psicológica, tá em outro momento. Sabe? Pode ser que você bata o olho e fale, gente, como é que eu não vi isso antes? E você vai fazer aquelas que tinham ficado para trás. Certo? Até dar o final do tempo, né? Fez aquela que você tinha deixado para trás, conseguiu enxergar, massa, marcou, vai lá para o cartão. Você vai fazer isso até preencher o que tiver faltado. Tá certo? Você já está com a cabeça de boa, você já está com tudo passado no cartão, você já está com a redação pronta. Agora é só ali tentar ganhar uns pontinhos com aquelas que você teve mais dificuldade. Então, essa é uma boa estratégia, gente. Não te aperta. Agora, então tá. Chegou para fazer a redação. E aí, no momento da redação, o que você vai fazer? Então tá, você já leu a frase temática, e aí eu sei que a Rafaela está falando muito isso para vocês. Vamos desmembrar a frase temática. Qual é o assunto? Né? Qual é o direcionamento? Tem algum contexto, um grupo social, alguma coisa? Tá, direcionamento, a palavra problema. Desafios. Então, você vai fazer perguntinhas para a palavra. Que desafios? Por que eles acontecem? Por que eles precisam ser superados? O que acontece se eles não forem superados? Você vai notando. Por quê? Você está criando a abordagem para o seu tema, para você pensar a sua tese. Tá. O que vocês morrem de medo? Caminhos para combater. Ou estratégias para combater. Você não tem que ter medo disso, gente. Caminhos para combater não significa que o seu desenvolvimento vai ser uma proposta de intervenção. Por quê? Caminhos para combater, estratégias para combater a exclusão de pessoas com deficiência no Brasil. Tá, beleza. Você vai começar a sua redação, colocando o repertório de início, né, para apresentar o tema, focou no problema. Focou no problema e tem que evidenciar, então, essa frase temática, que fala, né, desse problema que precisa ser combatido. E aí você termina o parágrafo de introdução com sua tese, pensando em 2 caminhos para combater o problema. Tá. Para que isso seja, né, para que o problema seja minimizado na sociedade brasileira, é necessário que políticas públicas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência sejam, né, e também que haja maior informação da população. Então tá. Então é política pública e informação. Então tá. T1, T2. A base para o seu D1 e o seu D2.
Então tá. Raul, mas, por exemplo, se for desafios, né? Eu posso identificar quais são esses dois desafios e aí trabalhar esses dois desafios como parte 1 e parte 2 da tese e desenvolver por que eles são desafios e etc, e as consequências disso no D1 e no D2? Pode. A questão é, para você começar a fazer a sua redação, gente, você tem que fazer isso antes. É isso que você tem que fazer, não é esqueleto, não é modelo. É você fazer essa abordagem para o seu projeto de texto. É isso que você tem que fazer. É isso que o Enem quer. Certo? Que o seu texto se inicie com um repertório para apresentar o tema, que ganha ponto na competência 2, que você deixe a problematização, o problema em evidência, certo? E que você coloque, de acordo com a frase temática, né, as estratégias, ou quais são os desafios, ou as duas causas, ou a causa e a consequência, que vai ser T1 e T2, que serão desenvolvidos no D1 e no D2. No D1 e no D2, o que se espera? Que você inicie o parágrafo com o tópico frasal, que vai retomar a parte da tese que você está discutindo, que venha ali, né, um repertório para comprovar isso que você está falando é verdadeiro, e que venham os tipos de argumentação, a consequência daquilo, né? Primeiro, a relação do repertório com a parte do problema, né? Tanto que essas políticas públicas são frágeis, por exemplo, e aí você vem com o repertório falando lá do filósofo que fala que o Estado deve garantir, né, a segurança de todos, tal. E aí fala, essa realidade de inclusão preconizada por fulano de tal não acontece no que diz respeito ao contexto de tais seres humanos, de tais grupos sociais. E isso traz como consequência tal. Um exemplo disso é palalá. Em comparação a outras situações, palalá, o Brasil ainda precisa muito, o que torna necessário isso. Né? Portanto, tais coisas precisam ser feitas para que minimize o problema no Brasil. Você está discutindo a questão usando argumentação, causa, consequência, exemplificação, comparação, contraposição, chega a uma conclusão. Raul, isso não é proposta de intervenção? Não. Depois de ter discutido os problemas e as consequências dele, tal, no desenvolvimento, você vai fazer uma proposta de intervenção lá no final, falando a ação que você propõe objetiva para resolver o problema que você discutiu lá no desenvolvimento. Tá? Beleza? Faz isso com D1, com D2, proposta de intervenção, retomada do tema, né? Ou da tese, e aí vem agente, os 4 elementos, agente, ação, né? Meio e finalidade. Gente, tem dificuldade com detalhamento? Então tá. Talvez os dois mais fáceis de você trabalhar. Se você pode fazer comparação com outros países, é ok? Claro, você pode fazer, certo? Porque você pode mostrar que, né, o que você não pode fazer é o seguinte: a comparação não pode ser superficial. Você não pode chegar e falar assim: a questão dos presos do sistema penitenciário no Brasil pode ser resolvida, pode ser efetivamente resolvida. É o que acontece na Noruega, por exemplo, em que não sei o que, papapá. Não, peraí. Se você quer usar a Noruega de comparação com o Brasil, no que se refere ao sistema penitenciário, você precisa mostrar o que foi feito na Noruega para conseguir chegar até aquilo ali, para ver se é possível fazer no Brasil. Tá bom? Não é só chegar e comparar. Não, a gente tem que resolver o problema, igual a Noruega resolveu. Se eles resolveram, a gente tem que resolver. Não, isso é superficial. Você tem que ver se é possível chegar àquilo ali. Tá certo? Então, ou você pode utilizar a comparação como forma de mostrar como países como a Noruega conseguiram chegar a esse nível de estabilidade e de eficiência no sistema penitenciário, o Brasil precisa passar por um caminho parecido, que é o da diminuição das desigualdades sociais e de melhor oportunidade de emprego, para que tá. Aí tudo bem, você está comparando a Noruega, mas falando assim, para o Brasil chegar até essa Noruega, até a prisão da Noruega, é preciso melhorar isso até chegar lá. Você está comparando? Está comparando. Mas está falando que o Brasil é igual à Noruega? Não. Então, você pode fazer comparação. Você não pode fazer a comparação estapafúrdia sem mostrar como que isso vai acontecer, quais os caminhos têm que ser percorridos, argumentar. Né?
Se usar uma referência ou um texto que estiver nas provas de linguagem humanas, na minha redação, é considerado como repertório sociocultural? Você não... Depende. Cuidado. Você pode utilizar alguma coisa que esteja nos textos motivadores ou na prova, você pode utilizar como parte do seu projeto de texto. Só que isso vai ser considerado um repertório que você não trouxe para a redação. Tá? Vai ser considerado que você pode utilizar o repertório que está disponível para você? Pode. Você pode se limitar a isso, tá bom? E tem que tomar cuidado quando for utilizar. Você não pode pegar lá 3 frases do texto lá da prova de história e trazer para a sua redação. Tem que ser dentro do seu projeto de texto. Agora, o fato que está lá, você pode trazer para comprovar alguma coisa e tal, dentro da sua linguagem, dentro do seu texto? Pode. Mas vai ser considerado como se estivesse utilizando o repertório da prova. Você tem que trazer alguma coisa externa também. Não pode se limitar ao que está disponível ali. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. A primeira oração do meu parágrafo eu comparo e nos outros eu detalho e finalizo. Não é primeira fase do parágrafo? De que parágrafo? Então, usando a primeira oração do meu parágrafo, eu comparo e nos outros eu detalho e finalizo. Não, eu estou dando só um exemplo de comparação. Gente, eu estou falando assim, o que você tem que fazer no, no desenvolvimento é usar as estratégias de argumentação. Quais são as estratégias de argumentação? Causa, consequência, comparação, exemplificação, contraposição, conclusão, explicação. Por isso você tem que usar os operadores argumentativos. É aí que entra o no entanto, o pois, o portanto, o além disso. É aí que entra. Né? Dentro desse contexto, é aí que vai entrar. Por isso que são operadores argumentativos, porque eles vão apresentar uma relação de exemplificação, de comparação, de contraposição dentro do parágrafo, o que faz ele ficar argumentativo. Tá certo? Que mais? Aqui já foi. Beleza, meninos? Então tá. A questão do detalhamento, gente. A questão do detalhamento. Não faça. Não, pelo amor de Deus, tá, gente? Deixa ficar claro que aquela parte da sua proposta é o meio. Coloca, pelo amor de Deus, por meio de. Ou mediante. Não deixe isso escapar, não, porque às vezes a ação confunde com o meio. Quando for colocar qual é o meio, coloca por meio de, mediante. Tá? E quando for colocar o efeito ou finalidade, coloca a fim de, com o objetivo de. Certo? Detalhamento, o que é detalhamento, gente? Uma informação a mais que você dá sobre um desses elementos. Coisa mais simples é você colocar o detalhamento no agente. Para isso é necessário que o Ministério da Educação, vírgula, responsável pelas políticas relacionadas a essa área, vírgula, faça isso e isso. O que você fez? Colocou uma informação a mais a respeito do agente, detalhamento do agente. Acabou, não precisa fazer mais nada em termos de detalhamento. Ou, né, faça tal coisa por meio de palestras, vírgula, a serem ministradas por especialistas de psicologia e não sei o que, blá, blá, blá. O que é isso? Uma informação a mais sobre o meio, palestras, detalhamento do meio. Não se complica, organiza seu pensamento, gente. Tá certo? Organize seu pensamento, que vai dar tudo certo. Então tá. Gente, se nós estamos falando de uma instituição ou de uma pessoa,
é agente. Tá? Se é uma instituição ou uma pessoa, é agente. Tá bom? Então, os poderes são agentes. Tá? Até porque, o que são essas pessoas? Bom, sai da roda de hamster da redação. Pensa no mundo real. O que são os poderes? Não são os agentes que têm a responsabilidade de tomar ações em benefício do país? Então, eles são agentes. Beleza? Mais alguma questão, gente? Aí tá. Terminou a sua... Ah, aí vem. Não se esqueça do seguinte, tá, meninos? 15 minutinhos ali fazendo esse arranjo inicial. 35 minutos, no máximo 40 de rascunho. Isso eu tô pensando assim, de você chegar no máximo 1h30. Tá certo? E depois 25 minutos a 30 minutos para você fazer o seu alimpo. O seu alimpo, lembre-se, é a única coisa que vale para o corretor. A única coisa que vale para o corretor é o seu alimpo. Tá bom? Então, ele tem que ser feito com cuidado e ele tem que ser o seu primeiro momento de contato com o seu texto, corrigindo ele. Gente, vocês sabem que um dos maiores desafios é a competência 1. Quem tiver na beira de tirar 1000 aí, ó, e que não tira 1000, provavelmente vai ter o desafio da competência 1. Então, qual é a hora de você resolver a competência 1? Na hora que você vai passar a limpo. É a hora de você achar aquela vírgula que não deveria estar ali. É a hora de você colocar crase onde você não colocou, ou de tirar a crase num lugar onde não tinha. É a hora de você ver se aquela frase está sintaticamente clara. Se aquele parágrafo ali, se 3 frases naquele parágrafo de desenvolvimento são suficientes, ou seria melhor você botar um ponto ali, colocar mais um operador argumentativo e fazer uma 4ª frase. É essa a hora de você fazer isso. É no alimpo que você determina se você vai tirar seu 1000 ou não. Então, você não pode fazer ele em 10 minutos. Você não pode fazer ele em 10 minutos. Tá certo? É meia hora para passar limpo. Lembre-se que o seu rascunho não vale nada. Nada. Eles nem leem seu rascunho. Tá certo, meus queridos? E aí, ok, conseguiu fazer em 1h20, 1h25, do jeitinho que você queria, chance, volta para as questões que faltaram, caso tenha faltado. Você vai estar no outro estado de espírito. E aí, acabou. Aí você vai feliz para essa casinha. Você quer ir feliz para a sua casinha no domingo? Ai, Raul. Amores, então tá. Amanhã a gente volta. E aí, então, amanhã nós vamos ver se eu consigo dividir isso aqui, né? Eu vou fazer aquilo que eu faço todo ano, né? Chega na última aula, eu falo, gente, eu tô pensando uns temas aqui, ó. E vou falando para vocês aí. E aí a gente vê o que acontece. E aí, vou fazer mais umas 2 questõezinhas ali inéditas para vocês, né? Dessas que eu elaborei, pensando assim, possíveis temas, possíveis textos que eles poderiam pegar esse ano, certo? Relembrar para vocês uma coisinha relacionada à prova objetiva, e aí a gente encerra os trabalhos. Tá certo? Então, tá que vocês colocaram aqui. Beijo, Raulzinho. Se tiver neném, parece Copa do Mundo. Até amanhã. Beijo para vocês, então. Abre o microfone para dar tchau para mim.
Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Falou, Tchau, Raul. Raul. Tchau, tchau, queridos e queridas. Até amanhã. Beijo.